Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim trazer esse tema, essa live com esse tema que é tão importante, que é a ansiedade. Hoje em dia, quase todo mundo tem ansiedade, nem que seja aquela ansiedade de expectativa de algo gostoso que está por vir, né? E vou esperar aqui um pouquinho. Embora, pessoal, as minhas convidadas, boa noite para quem está entrando, boa noite. As minhas convidadas, a Daniele vai dar uma atrasadinha e a Mônica não vai poder participar da live hoje com a gente. Mas vamos aqui, quero pedir para vocês, quem está entrando, se puder clicar aqui no aviãozinho para compartilhar essa live, que eu vou trazer aqui o que está por trás dos sintomas da ansiedade, quais são os sintomas que vocês sentem quando está com ansiedade, quais são os gatilhos, o que pode acionar essa ansiedade. Vou falar um pouquinho sobre o sistema nervoso aí, simpático e parasimpático, sobre respiração consciente, crianças com ansiedade. Por que as crianças têm ansiedade, né? Boa noite, Laine. Boa noite. Por que as crianças hoje em dia têm ansiedade? De onde que vem? Eu trouxe uma frase aqui, eu tô com a minha colinha aqui para mim não esquecer de nada que eu preciso passar para vocês. A ansiedade é a ânsia pelo futuro que vem de um passado mal resolvido. Por que eu trouxe essa frase? Porque a ansiedade, né, a gente sempre fala que é uma ânsia do que está por vir, um medo do que está por vir, mas que vem de um futuro mal resolvido. Por quê? Porque quando a gente faz ali, vai afunilando os sintomas, o que o cliente traz pra gente, um cliente que tem ansiedade, quando a gente vai perguntando ali o que acontece, a gente sempre acaba em conflitos lá do passado. Vocês vão ver aqui quando eu trouxer para vocês alguns gatilhos que sempre tá nessa questão lá do passado, muitas vezes da infância e da adolescência, porque a gente traz para cá tudo que a gente viveu lá atrás na nossa infância. Então eu quero já que pedir para vocês pergunta, pode deixar a pergunta de vocês aqui, o sintoma que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Sempre que possível. Bom, eu vou falar então sobre os gatilhos. Quais são os gatilhos possíveis que pode deixar uma pessoa ansiosa? O primeiro deles é não conseguir estar no controle. Geralmente a gente acha que está no controle das coisas, mas nem tudo pode estar no nosso controle. Só que para as pessoas que têm ansiedade é um pouco pior. Porque não estar no controle, não saber o que fazer, não depender dela algumas situações, faz com que ative aí o medo, a insegurança dessa pessoa ansiosa. Então, o que é estar no controle? É o que eu vou fazer, a hora que eu vou fazer, coisa só depende de mim. E com a ansiedade não é assim. Infelizmente, com a ansiedade não é assim. E essa esse medo de não estar no controle paralisa a pessoa, porque ela sempre vai ter algumas opções, a luta e a fuga. E se ela não pode fugir e não pode lutar, ela paralisa. E esse é um dos gatilhos da ansiedade. Oi, Ana, boa noite. Por exemplo, uma mulher que está num casamento pelos filhos, não tem mais uma relação legal dentro do casamento e ela está ali pelos filhos. Ela não pode, ela não tem o que fazer, então ela paralisa, ela fica paralisada. Uma pessoa que não gosta mais do emprego, por exemplo, e está ali por conta do salário, porque precisa daquele salário. Ela também está numa situação de paralisia. Ela se sente ali desamparada, impotente. E esse é um gatilho da ansiedade. Um outro gatilho muito importante é a falta de informação.
é quando você é pego de surpresa, de supetão. E a pessoa ali não sabe, mas como que vai ser, mas como que aconteceu, o que que eu tenho que fazer, e isso vai deixar a pessoa mais ansiosa. Se a pessoa já é uma pessoa mais calma, emocionalmente ali equilibrada, ela vai parar, independente de como esteja a situação, ela vai parar e vai analisar o que que é possível fazer ali. E fica aqui comigo que no final eu vou falar algumas soluções para poder ajudar em momentos de ansiedade, tá bom? Então não sai daqui. Outro gatilho são as preocupações, né? Que eu, como o nome já diz, pré-ocupação, que são os medos antecipativos. A pessoa que tem ansiedade, ela já tem medo muito antes de alguma coisa acontecer. Ela sente que ela pode estar sendo vista, analisada. A pessoa ansiosa, ela acredita que não vai dar conta daquilo que ela precisa fazer, que ela não vai conseguir, que ela não é boa o suficiente. Aí a gente entra num outro gatilho que também é muito importante, que é o da insegurança. A pessoa que tem ansiedade geralmente são pessoas inseguras. Pessoas inseguras são pessoas que não confiam nelas mesmas, né? E de onde que vem essa falta de confiança? Vem da maneira como ela foi criada lá na infância. Porque quando a gente é criança, o jeito que os nossos pais, nossa mãe ou as pessoas que cuidam da gente, elas falam com a gente, isso pode cortar a nossa confiança. A Laine tá falando verdade, sofremos por antecipação. Sim, Laine, e às vezes, Laine, o problema nem existe. E a pessoa está ali já sofrendo por antecipação, né? Se preocupando. Mas isso vem de uma pessoa insegura, uma pessoa que não confia nela mesma. E muitas vezes isso tá lá na infância. Às vezes é aquela criança que não se sentia boa o suficiente, não tinha elogio dos pais, tinha os pais muito rígidos, né? Então ela se esforçava para fazer algo, mas nunca era o suficiente. Então ela acaba ficando uma criança, vai crescendo como se nada do que ela faça é bom o suficiente. Então, quando ela tá aí num trabalho, ou num novo empreendimento, ou num novo serviço, algo novo que ela vai fazer, vem esse mesmo sentimento lá daquela criança, de que será que eu vou ser boa o suficiente? Será que vão gostar do que eu vou fazer? Essa insegurança, essa falta de confiança da criancinha, que lá atrás. E muitas vezes essa mãe não estava passando, né, pelos problemas dela, não era exatamente por conta da criança. Às vezes a mãe responde de uma maneira ríspida porque tá com pressa, alguma coisa, só que a maneira como a criança entende isso, como ela guarda isso na memória dela, é muito forte. Fui uma criança assim. É assim mesmo, né, Ana Cláudia, que acontece. Quando a gente não se sente boa o suficiente para os nossos pais, a gente faz. Olha, pai, o que eu fiz? Olha, eu tirei 10 na escola. Ah, não fez mais do que a obrigação. Você vai perdendo um pouco dessa confiança. E na vida adulta pode ter aí ansiedade. Quando vai ter que ir para uma nova escola, apresentar um trabalho. Quantos adolescentes hoje não conseguem apresentar um trabalho? E a gente fala de adolescente, né? Mas quantas mulheres adultas... Eu participo de um grupo de terapeutas, de mentoria, e lá a gente fala muito sobre fazer vídeo para o Instagram, né? Colocar o rosto mesmo, falar, vir aqui fazer uma live. Quantas mulheres lá têm essa dificuldade, essa insegurança, se sente ansiosa só de gravar, mesmo que não tá aqui ao vivo, medo da exposição, do que vão pensar dela.
Então, assim, quando a gente fala de ansiedade, não tem como dar um diagnóstico. Por quê? Porque a ansiedade, na verdade, ela é um rótulo, né? A ansiedade é um rótulo que se dá a algo. Então, quando a gente, eu pelo menos, né, como quando eu vou tratar de um cliente que traz para mim ansiedade, nossa, os caminhos são diversos, né? Eu trabalho muito com acompanhamento, então a gente vê que tem muita coisa por trás dessa ansiedade, porque a ansiedade é o rótulo e a gente vai ter que trilhar o que está por trás. Vai depender de quando você sente isso. Ah, é sempre de final de semana, sempre à noite. Aí eu vou precisar saber como foi a sua criação, quando você era criança, como que era, né, com seus pais. Assim, até na adolescência, quando comecei a trabalhar, meu pai sempre falava que não ia dar certo antes de eu ir. Agora imagina, Ana Cláudia, se para uma criança os pais são as pessoas mais importantes que existem no mundo, independente se hoje você acha seu pai bom ou ruim. A criança tem um amor que a gente chama de um amor cego. Então, aquele pai e aquela mãe são reis para aquelas crianças. Então, se um pai fala isso para uma criança, fala isso para um adolescente, como que você acha que ela vai se sentir na vida adulta? Então não tem como a gente trabalhar com a ansiedade sem a gente dar esse mergulho na história do cliente, porque é quando a gente vai afunilando ali, e eu faço esse afunilar com algumas perguntas para poder encontrar ali embaixo, e a gente encontra a raiz. E essa raiz geralmente tá na infância. Mas a notícia boa é que da mesma forma que uma criança internaliza essas crenças, essas palavras dos pais, a gente pode também programar de outra forma, trazer com palavras simples, com metáforas muitas vezes para nossa mente. Porque a nossa mente, ela aprende, a nossa mente inconsciente, ela aprende de uma maneira fácil. A gente usa até o termo contando historinhas, né? Eu mesmo no atendimento uso muito exercício meditativo, onde a gente vai para um lugar, imagine isso, imagine aquilo, sente cheiro, textura, porque isso serve para o nosso inconsciente. E se é o nosso inconsciente que está guardado ali, essas palavras dos nossos pais, que fez com que a gente ficasse ansiosa. A Dani, ó, a Dani chegou, já vou te chamar, Dani. Se é as palavras dos nossos pais que fizeram com que a gente ficasse com essa ansiedade, então dá pra gente mudar isso, trazer para a vida adulta que o pai foi daquele jeito, falou daquele jeito, porque era o momento dele. Só que eu trago isso contando histórias, trabalhando, reprogramando. Eu vou chamar a Dani aqui para ela participar, minha convidada especial. A solicitação para você. Deixa eu beber uma aguinha. Então, Oi. entrou. Oi, Dani, tudo bem? Oi. Tudo bem, e você? Um pouquinho Tudo certo. atrasada, mas tá valendo. Claro que tá. Vou ajeitar aqui, que eu tomei. Pode se ajeitar aí. E agora sim. Se apresente, Dani, fica à vontade, a casa é sua. Ai, que bom. Eu sempre fico à vontade nas nossas lives, né? Que É tudo bom. muito, muito bom. Bom, meu nome é Daniele Carguinin, eu sou terapeuta, assim como a Fernanda, do método Procure Cicatrizes, algumas outras coisinhas mais, né, Fernanda? É, e esse tema de hoje é algo que eu vivi muito intensamente na minha vida e hoje, graças a Deus, está bem controlado, bem tranquilo. Então, podemos falar com propriedade hoje. Ai, que bom, Dani. Vai dar para você trazer bastante coisa aqui pra gente. Minha garganta tá meio ruinzinha, viu, gente? Uma tossezinha. Vou assistir a live de gripe, resfriado, Dani, para poder a live que a gente O fez para poder entender o que está acontecendo. O que será que está acontecendo? que está por trás dessa tosse, desse pigarrinho que está aqui?
Eu estava falando, Dani, sobre alguns gatilhos, né? Falei do não estar no controle, né? Que quando a pessoa sente que não está no controle da situação, é um gatilho. A falta de informação, quando é pego de surpresa, alguma coisa nova, né? E por querer estar no controle, uma coisa que é pega de surpresa abala bastante a pessoa ansiosa. A preocupação, que são com os medos antecipativos, que já tem medo de algo que nem aconteceu ainda, e da insegurança, que é a falta de confiança, que geralmente vem lá da infância, da maneira como foi criada, né? Que a insegurança anda assim com a baixa autoestima, e isso acontece lá na infância. Tava dando um exemplo aqui de quando a Ana até trouxe aqui pra gente, né? Que o pai dela não. Deixa eu ver aqui o que ela falou. Na adolescência, quando comecei a trabalhar, meu pai sempre falava que não ia dar certo antes de eu ir. Aí imagina como que tá abalada a confiança dela, né? Que Com como fica certeza. enraizado o que a gente escuta na infância, na adolescência, né, Dani? Exato, eu acho que é a raiz de tudo, né? Só que tem aquela coisa, hoje em dia os jovens já começam a demonstrar ansiedade um pouco mais cedo. Na nossa geração, a ansiedade já veio um pouco mais tarde. Eu acredito que por conta dessa abertura que hoje nós damos para os nossos filhos, né? Então a gente dá uma abertura para eles colocarem para fora mais cedo, né? Já nossa geração já foi um pouquinho mais difícil, a gente era um pouco mais reprimido, a maioria, pelo menos, né? A partir daquilo que a gente ouve nos atendimentos, a gente tira essas conclusões, né? De que antigamente o pai olhava feio, a gente já se calava, né? Hoje em dia já não é mais tão assim, né? Tem uma liberdade maior. Então eu acredito que por isso o sintoma apareça um pouco mais cedo, até nas crianças, né? Sim, exatamente. Deixa eu beber uma aguinha. Chegou na hora certa, hein? Olha, estou engasgando aqui para falar. Inclusive, nas crianças, as crianças são esponjinhas, né? Então, a criança, ela é como se ela tivesse umas anteninhas sempre ligadas. Por mais que o pai e a mãe disfarce ali alguma coisa, uma situação, uma preocupação, medo com alguma coisa, a criança, ela capta tudo. Então, a criança, por ser essa esponjinha, ela sente no ar ali aquela preocupação dentro de casa, o que está acontecendo, e como ela, né, não tem o controle, às vezes ela até pode perguntar, mas os pais acabam falando que não é nada, não, tá tudo bem, ela Uhum. se torna ansiosa, porque ela tá percebendo que não tá tudo bem, né? E muitos pais não entendem, falam, nossa, mas tão novinho, já tem ansiedade, mas é por conta disso. Porque as crianças, elas percebem muito o que está acontecendo. A Lu falou que, ó, Fer, também estou com esse pigarro na garganta. O que significa no corpo? É algo que tá, sabe, um conflito que tá engasgado? Aí você fica querendo tirar, querendo solucionar, querendo colocar para fora o que aconteceu. O meu eu já encontrei, viu, Lu? Encontra o seu aí, conversa com ele, porque o meu tava piorzinho aqui. E às vezes é conflitos internos, né? Que nem no meu caso é conflitos comigo mesmo. A gente tá aqui falando um pouquinho desse pigarro na garganta. Mas é isso, busca aí o conflito, o que, que não foi dito, que precisava falar, que você pensou e não teve essa abertura aí para se expressar. E fala com você que vai dar certo, conversa. Isso mesmo. E a ansiedade tem muito disso também, né? Esse não conseguir falar, né? A gente segura muitas emoções, a gente guarda e acaba enchendo o baldinho, né? Enche o baldinho e a vida toda, né? Aquela cheia de coisa. E o corpo, ele arruma um jeito de mostrar pra gente aquilo que tá errado. Então, não sei se você já chegou a falar dos sintomas ali que trazem, né? Que a ansiedade, como Ainda ela se não. mostra. Posso falar? Pode, claro. Pode sim. Então, assim, o que eu sentia, né, quando eu estava ansiosa e que eu percebo que é mais comum? Aquela
sensação de aperto no peito, aquele sufocamento, né? Eu não consigo respirar. Então, algumas pessoas aceleram um pouquinho o coração. Então, são sintomas assim. Tem pessoas que têm tontura, né? Fica meio assim desnorteado, tem uns acessos de tontura. São algumas das coisas. E o que que o nosso corpo ele quer mostrar? Eu não consigo, né? Eu não dou conta de respirar, isso está me sufocando. Eu preciso, né, conseguir colocar para fora. E os medos, né? Medo do futuro. A ansiedade é muito medo do que tá por vir, daquilo que eu não vou dar conta, né? Então, eu tenho muito medo. E esse medo, ele transborda nesses sintomas, né? Principalmente aí o sufocamento, a falta de ar, parece ter uma coisa aqui dentro apertando. E, Dani, como tem o medo antecipativo, eu acho que esse não conseguir falar, tô sufocada, a pessoa não consegue nem saber o do quê. Porque, Uhum. né, esse medo antecipativo acaba sendo assim, não é que é como que eu posso dizer? Ele acaba sendo não real, né? Exato. Imaginário muitas vezes, porque é uma pessoa, é algo que acontece, às vezes nem muito grave, e a pessoa ansiosa, ela já cria uma história gigantesca em cima daquilo. Então fala, nossa, mas é algo aqui que eu não, que nem você falou, nossa, eu me sinto sufocada, não consigo nem colocar para fora, mas não vai colocar porque é tão irreal que não consegue, não sabe nem o como se expressar, porque na Não verdade nem consegue. ela mesma às vezes entendeu o que está acontecendo, né? A Exato. Laine falou: sinto isso, os gatilhos, né? Já sei que vai acontecer, coração bate na garganta, aperto, isso mesmo. E veja, Laine, se não faz sentido, que às vezes é algo, ó, eu vejo que vai acontecer, já sei que vai acontecer. E a gente não consegue ter esse controle. O ansioso, ele tem um dos gatilhos é essa falta de estar no De controle, né? controle. Então é um medo que você não sabe nem de onde que vem. Mas para o final da live, eu vou passar para vocês um exercício que fala um pouco sobre isso, esse medo que eu não sei de onde vem. Porque se você conseguir parar e analisar, vai ver que não existe. Não existe. Na verdade, é o seu corpo que está mostrando algo que é irreal, né? Deixa eu ver o que a Dani escreveu aqui. Minha ansiedade parece que estou infartando, o coração parece que vai explodir. Eu tenho picos na minha cabeça quando está chegando o mês de dezembro. Já começa meu sofrimento. Aqui, só de você falar o mês de dezembro, provavelmente o mês de dezembro é um gatilho. Aconteceu alguma coisa aí no mês de dezembro, ou próximo, né? Que já aciona. Talvez seja por conta das festas, por conta de trabalha no comércio vai trabalhar mais, mas olha como que é a ansiedade, né? Esses medo antecipativo já sofre com antecedência, mas é porque você mesma contou uma historinha para você e você pode contar outra. É muito possível. Estava falando aqui, Dani, como é possível na programação, na PNL, na programação neurolinguística, a gente usa muito isso. Contar historinhas para o nosso inconsciente, fazer métodos, usar a âncora, para a gente poder voltar, sabe? Voltar e comandar ali o nosso inconsciente, porque é possível. Com certeza. E existe a diferença, né, da ansiedade boa, que é aquela ansiedade que, eu vou fazer uma viagem, eu tô ansiosa, né? Então é uma coisa saudável. Existe a ansiedade dentro do limite, que tá tudo bem, né? O problema é quando ela assim, ela foge do nosso controle e a gente acaba perdendo coisas importantes da vida da gente por conta desses sintomas, né? Como você fica ali fora da sua realidade, você não está se sentindo no seu lugar, né? Você fica tão preocupado com aquilo que você ainda não sabe que vai acontecer, que você não consegue se colocar no presente, não consegue aproveitar o agora. E a pessoa ansiosa, ela sofre muito, porque qualquer coisa se torna um gatilho quando ela está ultrapassando, né? Porque eu perceba assim, ela vai aumentando.
cada vez mais os gatilhos vão se tornando mais frequentes, porque é aquela coisa, o baldinho tá cheio e você vai tentando colocar mais coisas ali, porque quando você começa a sentir o sintoma, já vem uma crise, já vou ter uma, né? E vai aumentando ainda mais todos aqueles sintomas da ansiedade, né? Exatamente. Eu trouxe uma frase aqui logo no começo da live, Dani, que é assim, ó, a ansiedade é a ânsia pelo futuro que vem de um passado mal resolvido, né? Exatamente. Porque é uma ânsia, né, que nem você está falando, do que vai acontecer, mas por que que eu e você, Dani, você, vamos supor, tem ansiedade e eu não. Ai, vai acontecer alguma coisa. Você com ansiedade já cria mil histórias na sua Todos cabeça, ruins. todas ruins. E tem um porquê de ser ruins também, né? E Sim. eu já tranquila, esperando acontecer. Então, assim, não é a ansiedade que é o problema, é o porquê você é. Por isso que Uhum. precisa funilar, funilar. Eu estava falando também que a ansiedade é um rótulo, né? Então, quando a gente vai tratar alguém ansioso, a gente precisa olhar para dentro, para a história, o que aconteceu, como que foi a infância, que faz total sentido. Com A Ana falou certeza. aqui, eu tinha essa ansiedade leve quando falava em viajar. Tinha medo, Ana, de viagem, do transporte ou de, às vezes, algum trauma de viagem. A outra Elaine falou aqui, olá, eu chego até formigar o pescoço, mãos. Olha como o nosso corpo ele demonstra as nossas emoções, né? A Ana falou, só que agora ela aumentou muito. Sinto muita falta de ar. Parece que vou infartar e logo vem os choros. Tem um, É, tem uma vertente, né, que a gente fala de ansiedade, e muito próximo da ansiedade vem aí também o pânico, né? A crise de pânico. Eu tive as duas coisas. Então, eu consigo. São coisas assim, os sintomas são muito parecidos. O que muda na crise do pânico é o medo e a sensação da morte. Que ela fala, né? Parece que eu vou infartar. Exato, a gente pensa que vai morrer. Quando a gente está tendo uma crise de pânico, a gente pensa, é certeza que vai morrer. Algumas pessoas, no meu caso, assim, eu fecho, né? Hoje em dia, graças a Deus, não tenho mais crises como eu tinha antigamente. Mas você fecha o olho e você não consegue ver o que está em volta, né? É como se você estivesse morrendo realmente. Então, a gente consegue se controlar quando a gente começa a se conhecer. Evitar aquilo que nos dá gatilho é uma das coisas que, né, que ajuda muito para você dar o primeiro passo, para você aprender a conhecer seu corpo, quando vai começar a dar uma crise, né? Então, você entender o que te leva a ter isso é algo muito importante. Algumas pessoas são em épocas, que nem você falou, né? Tal mês ou tal época do ano. Algumas pessoas têm por situações, é muita gente, ou então determinada pessoa, ou determinados acontecimentos. Então, a gente precisa olhar para a gente e conhecer para saber o que está levando a ter os gatilhos para ajudar a resolver esse problema. a Dani trouxe aqui o que aconteceu, né? No mês de dezembro, meu filho perdeu a visão 100%. Nunca mais consegui montar uma árvore de Natal, porque meu filho gostava muito de brincar com as bolinhas. Com isso, abalou tudo, até mesmo o casamento. Sinto muito, Dani. E esse é um gatilho, né? A gente chama de trilho do conflito também. E aqui você sabe exatamente, teve algo que aconteceu. Então é muito normal você ter essa ansiedade, porque foi uma coisa muito inesperada. E o que mais que pode acontecer? Porque quando a gente sofre algum evento traumático, seja do tamanho que for, gente, pode ser algo muito grande como o da Dani, pode ser algo menor, como uma picada de formiga,
não existe grande, pequeno, importante ou não. Para a pessoa é o que ela sente. Então, quando a gente passa por um evento traumático, o nosso corpo, ele grava tudo o que está acontecendo, né? Ele grava o dia, a hora, o mês, o ano, a sua idade, a idade de quem aconteceu aquilo, os Cheiros. cheiros. Oi, Dani? Os cheiros. Os cheiros. Então, assim, isso fica memorizado. Então, tudo isso depois pode virar um gatilho. O cheiro, aquela data, aquele mês, aquela idade, tudo isso pode se transformar num gatilho. E as pessoas ansiosas, ó, que nem a Lu já contou aqui, fui parar na Santa Casa com dor no peito, fizeram vários exames no coração e não acharam nada, era crise de ansiedade. Eu começo a tremer e suar frio. Agora melhorei, estou medicada. As pessoas hoje em dia, elas não conseguem parar. Eu trabalho muito com meditação, tenho um grupo, né, o Dicas que Curam, e faço bastante trabalho de meditação com elas, e as pessoas não conseguem. Elas falam assim, nossa, mas eu não consigo porque o pensamento vai lá, não consegue. Então a gente está muito para o externo, né? A gente está muito preocupada com o que vai acontecer com as outras pessoas, medo de morte, medo de separação. Eu tive ansiedade, que acredito que seja, né, pelos sintomas, uma vez só foi quando meu filho estava indo para fora do país. E realmente foi os pensamentos que passou na minha cabeça foi só ruins. E se acontecer alguma coisa lá, como que eu vou? Como que vão trazer ele? E eu não vou poder ajudar ele. Então, assim, essa sair do controle, essa falta de confiança. Então, não existe outro método. Aqui eu vou passar para vocês algumas coisinhas que dá para fazer para ajudar na hora da ansiedade. Mas a melhor coisa é você olhar para dentro, né? Criar novamente essa confiança que pode ter sido perdida, como a gente já falou lá na infância, mas olhar para dentro, para sua confiança e confiar num poder maior que cada um chama como quiser, né? E confiar nisso. Então, assim, a gente pode estar levando a pessoa para esse lado, porque eu acredito que seja muito mais fácil, né? E a gente consegue isso fazendo bastante exercícios. A Lane falou: tomo medicação e faço yoga e meditação. Silenciar a mente é muito difícil. Lane, é muito difícil silenciar a mente. Mas você está no caminho, porque a ansiedade, ninguém acorda um dia e fala, oi, acordei ansiosa. Não, como a gente está falando aqui, se a gente for afunilando, a gente vai chegar lá na infância. Então você veio aí 30, 40 anos com esses falta de confiança, baixa autoestima, insegurança que veio lá da infância. Aí a pessoa fala, nossa, eu vou tratar a ansiedade. Ah, eu acho que daqui um mês eu tô boa. Não é. É um processo inverso. Então tem que ter paciência. As mesmas historinhas que o seu inconsciente gravou lá na infância, a gente vai ter que mudar, reprogramar essas historinhas. Quando eu falo de historinhas, não significa que eu estou banalizando o que aconteceu, não. Só estou colocando que é uma história que muitas vezes é imaginária, da cabecinha da criança mesmo, né? Então a gente vai ter que virar essa chavinha, fazer essas mudanças com muito exercício, com muita fala, escuta da terapeuta para que ela possa, né, entender o que realmente aquela pessoa está sentindo. Porque cada um tem um jeito. Não existe ansiedade X. Não existe Exato. isso, gente. Infelizmente não existe. Porque cada um teve a sua história. Até irmãos gêmeos que vivem as mesmas situações, eles Tem têm percepções. história diferente, as percepções diferentes, né, Dani? Exato. E uma coisa assim que ajuda muito a pessoa ansiosa é não se cobrar um processo rápido. Não se cobrar que melhore do dia para a noite. A gente que é ansioso, a gente se culpa por ser ansioso. Eu quero que vocês me corrijam aí, menina, se eu estiver falando besteira. Mas a gente se culpa porque por que eu tô sentindo isso? Uma coisa que eu nem sei o que que é, né? Então, não se cobrar, se acolher, chega e se abraça, né? E literalmente, né? A hora que você sente assim que não vai me dar uma crise de ansiedade, se abraça, se acolhe,
dê esse espaço, né, para o seu corpo se curar, para você perceber que as coisas nem sempre são tão intensas como a gente sente naquela hora da crise. Uma coisa que me ajudou, que foi assim, né, uma virada de chave, que me ajudou no processo da ansiedade. Eu não me recordo quem foi que falou. Eu sei que foi assim na internet, eu, fuçando, eu vi, e a pessoa falou assim, ó, quando você começa a ter uma crise de ansiedade, ou uma crise de pânico, no meu caso, que foi o principal, pensa uma coisa: eu nunca morri de ansiedade. Eu nunca morri numa crise de pânico. Então não tem por que eu pensar isso. Vai ficar tudo bem, isso vai passar. E aí vem os exercícios de respiração que te ajudam muito no momento. Mas essa frase assim, eu nunca morri disso, Gostei. sabe? Então foi uma coisa assim que para mim foi muito importante, porque realmente eu nunca morri de ansiedade. Por que eu vou ficar assim, sabe? Nesse sufoco, nessa sensação de eu vou morrer, sendo que isso não vai me matar. A ansiedade não vai te matar, a não ser que você faça uma besteira, mas né, a gente vamos para outro lado. Mas a pessoa não vai morrer disso. Então pensa, ó, eu preciso estar aqui agora. Eu preciso me colocar no presente. Eu tenho pessoas importantes na minha vida. Então pensar em outras coisas que não sejam só naquele sentimento de impotência, de não conseguir fazer nada, de estar fora do controle, de não ser bom o suficiente, ou esse medo de não sei se vai dar certo, isso ajuda muito. Então, primeira coisa, não vou morrer, vai dar tudo certo. E tentar acalmar a mente, ir para outros lugares, isso ajuda bastante. Gostei da frase, Dani. Gostei. A Elisete trouxe aqui, ó, tenho ansiedade há 23 anos, desde quando descobri o lúpus. E nessa mesma época fui traída pelo meu marido. Desde então, tem dias que nem consigo sair da cama. Minha autoestima é péssima. Elisete, tá gravado no seu inconsciente, né? Essa a doença ou a traição do marido trouxe, às vezes você já tinha essa insegurança, essa baixa autoestima, e isso só veio para dar certeza que é assim, mas não precisa ficar assim, porque da mesma forma que isso foi colocado aí para você, a gente pode mudar isso. Ai, Fernanda, mas vou mudar a traição do meu marido? Não, a gente não consegue voltar lá atrás e mudar isso, mas consegue mudar a maneira como você percebe isso, o olhar que você pode estar ampliando, olhando por outros ângulos. E isso é real, não é besteira de terapeuta, não. Isso muda de verdade a visão que a gente tem do mundo. Então, não tem como. Aconteceu, é fato, mas você pode sim ir para um outro caminho. É possível, né? Às vezes a gente está tão triste aí com autoestima péssima, como você escreveu, e acha que acabou, é só aquilo ali. E a gente fica com aquela visão bem limitada de coisas negativas, de coisas ruins, pensamentos negativos. E não, o que, que a gente precisa fazer? É sair disso para isso, ampliar o olhar, né? Ver que tem outros caminhos, sim, que é possível, mas você precisa sentir que você merece, você precisa querer para você buscar ajuda, reconhecer o que tem aí dentro e olhar que tem muita coisa boa que acontece aí dentro, mas precisa realmente levantar, sabe? Dar esse primeiro passo, acreditar que você merece e que você pode sim fazer diferente. A ansiedade ela pode continuar vindo, mas você pode ter o controle dela. A Dani trouxe aqui a respiração
Enquanto a gente fala assim, nossa, tem que respirar porque ajuda, muitas pessoas não dão nem bola, porque as pessoas querem o medicamento comprimidinho mesmo ali, né, que é mais palpável. Não que isso não seja bom, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que tem alternativas que pode complementar o seu tratamento. E a respiração, gente, a respiração gratuita, que a gente já nasce fazendo isso, é muito eficaz. Por quê? A gente tem no nosso sistema nervoso o parasimpático e o sistema simpático. O simpático é o sistema de sobrevivência. Se acontece alguma coisa, eu tenho que ligar meu simpático, meu sistema nervoso simpático, porque eu preciso ficar ali esperta, ver se eu vou fugir, se eu vou ter que lutar. É o sistema nervoso que ativa a sobrevivência. Então, quando acontece alguma coisa, mesmo que seja só aqui, ó, lembra? Preocupação, esqueci a palavra, medo antecipativo, mesmo que esteja só aqui, você liga o simpático e você vai começar a ficar. Ligou o simpático, já começa a acelerar o coração, respiração ofegante e você fica naquele ciclo. Estresse, simpático ativo, aceleração, ofegante. Por que não fazer o contrário? Acalmar a respiração com uma respiração consciente aqui no diafragma, porque a gente respira muito pelo peito e tá errado, tem que ser pela barriga. Aí você vai fazer o caminho inverso, cuida da respiração, coração para de acelerar, aí você ativa o parasimpático, que é o sistema nervoso de relaxamento, de calma, já tá tudo resolvido, deu tudo certo. Mas aí a pessoa não faz isso, porque como não é muito palpável, às vezes a pessoa não acredita. Só que é possível. Num caso de ansiedade, você tiver ali, perceber, você consegue fazer esse inverso. Seu corpo é capaz disso. Só precisa parar, respirar e permitir que esse processo aconteça. Para você desativar o sistema nervoso simpático e ativar o parasimpático. Eu não sei se você já viu, Fer, aqueles videozinhos das psicólogas fazendo com as crianças. O cheira a florzinha, Ah, assopra a velhinha. Gente, sim. isso é fantástico, porque as crianças não sabem respirar, né? Elas respiram, né? Nós adultos também, mas a gente tem um pouco mais de consciência. Mas esse de cheira a florzinha, assopra a velhinha, é algo que a gente pode trazer pra gente, né? Como uma âncora, né? Uma âncora para a gente lembrar de respirar. Porque quando você começa a ter uma crise de ansiedade, você sente os primeiros sintomas, você já começa a fazer a respiração antes de começar a dar aquela respiração ofegante, antes do coração começar a acelerar. Começou a sentir os primeiros sintomas, já faz um exercício de respiração, mesmo que não seja assim, ai, aquele exercício, né, que às vezes você não consiga, mas só de você estar respirando, estar trazendo essa oxigenação para o cérebro, vai acalmando o coração, isso o seu corpo já vai se relaxando, isso ajuda muito, muito, muito. Eu faço isso com o Joaquim de vez em quando. O Joaquim tá muito estressado, tá ali brigando. Para, respira, vai dar tudo certo. Respira de novo. E assim acalma. É, porque não é à toa que todo mundo que está nervoso, a gente fala respira, respira, calma. Os médicos falam, os Exato. pronto-socorristas falam, calma, respira. Por quê? Porque se você ficar com o seu sistema nervoso simpático ali ativo, você perde a razão, você não consegue fazer mais nada, porque é o sistema nervoso de sobrevivência. Então, a única coisa que vai passar na sua cabeça é eu preciso sobreviver, como se É você ação. estivesse numa guerra, fugindo de um leão. Então, assim, você não vai conseguir parar. Então, você precisa respirar, não tem outra saída. Respira, porque aí o simpático ele diminui, né? E pode Uhum. ativar o parasimpático, que é do relaxamento. E tem uma técnica também que é muito boa e dá para vocês fazerem. É a do 360.
Quando você olha, ai, nossa, eu tô ansiosa, eu não sei muito bem como que é, né, gente? Mas assim, pelo que as pessoas, os clientes falam, eu tô ansiosa, é como se estivesse olhando e vendo o que que vai acontecer. Você não sabe, mas está vindo algum perigo ali, vai acontecer alguma coisa, e você para e olha e começa a observar. Observar bem devagar ao seu redor, olha embaixo, olha dos lados, olha tudo e vai falando para você, viu? Tá tudo bem. Agora está tudo bem. O aqui e agora está tudo bem. Olha, não está acontecendo nada. E isso é mais uma coisa que dá para vocês fazerem ali no momento de ansiedade, que você vê que está fora do controle. Olha ao redor, volta para o aqui e agora. Aqui, agora, não está acontecendo nada. E permita ir melhorando, e acalmando, para que você possa voltar a pensar. Porque tem uma coisa também, Dani, que quando a pessoa está muito ansiosa, o nosso cérebro racional, que é o que pensa, o que é o racional, né? O que diz sim, diz não, o certo, errado, ele fica como se ele fosse desligado. Então, os únicos cérebros que ficam funcionando é o reptiliano, que é o cérebro primitivo, né? Mais de instinto, e o límbico, que é o das emoções. Então, no momento de ansiedade, acabou razão, você não consegue pensar, você só fica ali sentindo e eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir. Então, outra dica aí para vocês é, nesse caso, fazer algumas perguntinhas bobas, perguntinhas simples, para a gente ativar novamente o cérebro racional. Porque quando ele volta, ele comanda os outros dois cérebros. Perguntinhas como, ai, que cor que é a minha blusa? Meu cabelo tá preso ou tá solto? Perguntas assim, bobas mesmo, para você fazer bem na hora que você está sentindo aquela crise de ansiedade. Isso vai fazer o racional voltar e ele fala para os outros: ó, baixa a bola aí, vamos parar que não está acontecendo nada. E você Exato, consegue dar aquela acalmada aí no coração. exatamente. Isso mesmo. Compulsão por comida, né? Muitas pessoas falam que quando está ansiosa, precisa comer. A gente come para quê? Por que que a gente come, assim, pensando num geral? Para a gente poder ter energia, né? Energia. Então a gente precisa, num caso de ansiedade, a gente precisa de energia para confrontar algo que às vezes você nem sabe o que é. Então, é por isso que vem essa compulsão, E o doce, né? O doce principalmente. Ah, principalmente. tô estressada, tô cansada, tô ansiosa, vou comer doce. Daí você dá exatamente aquilo que o seu corpo não precisa. De mais energia. Mais energia. Você precisa é justamente desacelerar. Um chazinho de camomila, andar com o pé descalço na grama, na terra, vai olhar os passarinhos voando, qualquer coisa que tire o seu foco, né? Que vai, manda você para outro lugar que não seja esse que você tá aí, que tá te deixando ansiosa. É, por isso que quem medita consegue fazer isso com mais facilidade. E quando a gente fala de meditação, não é zen aqui, 40, 50, Om, uma hora. Não é, gente. É 5 minutos, 3 minutos que você consegue ficar ali, sabe? Esvaziando a cabeça e ficando bem calma. Isso já vai ajudar demais. Olha lá, Dani, 5 taças de leite e muito chocolate. Porque o corpo tá pedindo, ó. Vem, energia, energia. Ó, a Lu também tem compulsão alimentar quando fico ansiosa. É por conta disso. Seu corpo tá falando, ó, come, porque você vai ter que confrontar algo. Nós não sabemos exatamente o que é, mas se prepara. Então, ó, come. E é que nem roer unha, né? Quem tá ansiosa tá sim. roendo unha. Aí é o contrário, rói a unha para não ter que confrontar. Aí fica, porque não posso confrontar, estou Não posso me insegura defender. não posso me defender, então Eu rói as ruim. unhas. É segurar, às vezes, a agressividade, né? Exato. E aí, mulheres, não sei se tem homens também, tem alguma pergunta, algum sintoma que a gente não falou aqui, que vocês gostariam de entender melhor? Vocês viram quantas dicas?
respiração, perguntinhas bobas, 360, de ativar aí o sistema o sistema simpático com a respiração consciente. Tem bastante coisa que dá para fazer, né? Mas isso tudo é para ali aquele momento, né? Para dar um jeito ali naquela hora. Mas o ideal é o autoconhecimento, né, Dani? A gente tem um grupo, para quem não conhece, a gente tem um grupo de dicas de terapia e lá coloca muita coisa para vocês se autoconhecer. Porque se você entende que você não tenha uma baixa autoestima, porque lá na infância você foi tratada assim, assim, assado, fica mais fácil de você poder mudar isso. Então, o autoconhecimento é muito importante. A E Dani é uma escreveu coisinha que aqui. vai aos poucos, né? Não precisa fazer de uma hora para outra. Vai aos Não, poucos, vai se conhecendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Você vai ver que daqui 2 meses você vai estar uma outra pessoa fazendo de pouquinho em pouquinho. é isso mesmo, respeitar sempre o processo, tá? E nunca se comparar com ninguém. Nunca, nunca. Cada uma de nós aqui tem a nossa história, tem os nossos traumas, tem as nossas alegrias, as nossas crenças, a nossa maneira de olhar para a vida. O que a terapia vai te ajudar é melhorar aquilo que não está sendo bom para você e ai, como que fala quando a gente exalta aquilo que você tem de bom? Porque as pessoas, elas costumam não se valorizar, né? Nossa, mas você é tão boa. Ah, mas isso é nada. Não, a gente tem que enfatizar isso. Exaltar, A exato. Dani colocou aqui, ó, no meu caso, na última crise, tirei toda a unha em gel e tirei todos os cílios até os meus. Dani, testa fazer esses exercícios que a gente colocou aqui para você. E eu não sei se você está lá no grupo de dicas do WhatsApp, é um grupo gratuito, tá bom? Você pode entrar, eu coloco lá dicas de segunda a sexta-feira para o autoconhecimento, para a gente poder visitar, cada uma de vocês fazer essa visita na história de vocês e poder ir se melhorando, né? Que nem a E Dani quando, falou, é um processo. e quando puder, faça uma sessão com a Fernanda, que é maravilhoso. Ou com a Dani também, que é maravilhoso. A terapia ajuda muito. A gente não precisa esperar uma mudança de, sei lá, 360 graus do dia para a noite, mas a gente precisa dar o primeiro passo para se cuidar, para olhar para dentro. A gente não precisa estar fazendo isso pelos outros, porque é importante para os outros, mas porque é importante para a gente, porque eu sempre falo que a gente nasceu sozinho, a gente vai morrer sozinho, né? Deus não leva de parzinho, ele leva um por um. Então, a gente precisa cuidar da gente, porque isso eu acho que é o mais importante. E a gente, eu não sei, mas eu aprendi assim, que se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada pelo outro. Então é importante, sim. Não é errado, não é egoísmo se cuidar, olhar para si, fazer esforços por si mesmo, seja ir para academia, fazer meditação, seja ir no salão, aquilo que te faz bem é importante, sim, e ajuda na ansiedade também. Laine, me chama depois no direct ou lá no link da minha bio tem o grupo Dicas Terapêuticas. Mas se você quiser, você pode me chamar que eu mando o link para você, tá bom? Aí é só clicar, entrar e aproveitar. E, gente, vem pro aqui e agora, né? A gente ouve muito, aqui e agora, aqui e agora. O que que é o aqui e agora? É você estar no aqui e agora. Não adianta sua cabeça estar lá na frente ou sua cabeça estar lá atrás. Passado é bom só se você for olhar e tratar, né, na terapia. Senão, sozinha não compensa você ficar olhando para o passado e ficar aí se culpando de N coisas. Então, vem para o aqui e agora. No caso da ansiedade, vem para o aqui e agora, né? Olha a sua volta, agradeça. O sentimento de gratidão é muito, muito poderoso. Com Vocês, certeza. terapeutas, são os nossos ombros, onde podemos falar tudo. Exatamente, Elaine. E vocês falam
e a gente vai captando aquilo que vocês não falam. Aí às vezes a gente fala para vocês assim: nossa, olha como você é assim, assado. Aí fala: nossa, nunca tinha percebido. Mas é nesse falar, né? Por isso que a gente escuta muito, porque a gente está tentando pegar ali entre linhas, porque é ali que tá os segredos, a raiz, aquele verdadeiro sentimento que às vezes você nem você mesma reconheceu ainda, nem consegue verbalizar porque não reconheceu que tem esse sentimento. E às vezes é ele que precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Eu gostaria de saber se esse tipo de ansiedade que eu tenho é importante procurar um médico. Ana Cláudia, eu não sei se você, não sei se foi você que escreveu que já toma medicamento. Eu acho que sempre é bom a gente procurar o médico, né? A terapia que eu e a Dani trabalha são complementares, né? Então a gente nunca descarta a medicina, né? Mas Carregador. pode ali andar juntas, viu, Ana Cláudia? Mas pode buscar sim, porque você vai ter ajuda. E busca também terapia, busca autoconhecimento para você poder entender a raiz. Senão, às vezes, você fica aí prisioneira de medicação, né? Que não é muito bacana também. Bom, vocês têm mais alguma pergunta? Não toma nada, Ana? É bom procurar, Ana, para saber, para você poder ter esse apoio, né? Às vezes precisa sim tomar medicamento, né, para você poder acalmar. Obrigada, Érica. Obrigada pela presença. Então é sempre bom, né, Dani, procurar uma ajuda médica, mas Eu não tomei, parar aí, né? eu tomei medicação assim, há mais de 10 anos. Não para ansiedade, para depressão. A ansiedade veio depois da depressão, né? Quando eu já tinha parado de tomar a medicação. Mas assim, ó, você estando consciente que você do que você precisa, né, tratar ali dentro de você, a medicação ela ajuda sim a diminuir aqueles sintomas para que você consiga mexer naquilo que precisa ser mexido, porque tem coisas realmente que elas são intensas e em alguns casos a gente não consegue olhar para isso sem a gente estar ali com uma ajuda desse medicamento. Não existe errado, né? Tem pessoas que falam, eu vou ficar dependente de medicação. O importante é você estar bem, né? Tá ali com acompanhamento médico, não tome nada por conta, né? Eu acho que isso não é legal, porque existem efeitos que causam, né? Alguns medicamentos fazem para uma pessoa um efeito colateral, para outras outro, né? Então, assim, é importante estar indo no médico para ver isso. A medicação, a gente é terapeuta, a gente evita, né? Mas a gente nunca vai falar assim, não tome, porque elas ajudam sim. Tem coisas que a gente só com a terapia não consegue fazer. A gente precisa ali tratar também o corpo, né, para que a gente consiga tratar a alma. É que nem na... Ai, desculpa, gente. É que tem outros sintomas, né? Às vezes a gente precisa desse medicamento, mas aí junto ali a gente traz a terapia para poder entender a causa emocional, para que não precise voltar aquele sintoma, né? Então é um tratamento conjunto ali. Combo. O combo é um combo. Fico impressionada com tanta gente sofrendo de ansiedade hoje em dia, até crianças, o mundo está muito acelerado. O que está acontecendo com o mundo? As crianças, Lu, são geralmente os pais, né? Que nem a gente falou aqui, que acha que não está passando para as crianças, mas estão, né? E a gente está sempre, hoje, como a gente tem muitas informações, a gente não se contenta com o que a gente tem, né? A gente quer sempre mais, a gente quer estar em vários lugares, aí para isso trabalha mais, e é sempre mais, 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 mais. Isso é uma visão muito, olhando muito para o futuro, muito para o externo, né? Então, o convite aqui é olhar para o aqui e agora e principalmente para dentro de você. Buscar aquilo que te faz feliz, aquilo que te traz felicidade, que muitas vezes você vai ver que não precisa sair correndo atrás dela, não, porque ela está dentro de você. Só que as pessoas esquecem disso, né?
A Laine colocou aqui, sim, o psiquiatra fala que a medicação é o resgate que precisamos. Muito importante o tratamento, mas terapia é essencial. É isso mesmo, né, Laine? Eu acredito que a medicação, ela vai ajudar a acalmar para você poder, junto ali com a terapia, para você poder entender o que é passado, né? Porque se você vem para terapia lá pilhada, você não vai conseguir, né? Não É, absorve. não vai absorver o que é passado ali, né? Então, eu acredito que esse combo, como disse a Dani, pode te ajudar. E com o tempo você vai desmamando, tanto da medicação, da terapia. Então, é um processo. Sempre respeitar o processo, respeitar a história de cada um, não se comparar, respirar, voltar para dentro, deixar o amanhã com amanhã, viver o hoje. É dicas de ouro, né? Dicas de ouro. Parece clichê, mas não é. Não é clichê. É muito real e muito válido, muito bom. E de graça, né? Ó, uma respiração de graça. Que beleza. Meditação. Ah, Eu boto barulhinho de chuva pra dormir, gente. É mágico. eu gosto de rio, sabe? Rio, De passarinho. riozinho, passarinho. E tem uma coisa aqui, uma curiosidade, gente, que eu vou falar para vocês. Lá no grupo Dicas, eu levei uma pergunta, né? Coloquei uma enquete. Perguntei para as pessoas que têm ansiedade se elas dormem com a boca aberta. Muitas ali falaram que sim, que dormem com a boca aberta. E quando a gente dorme com a boca aberta, o nosso sistema nervoso, lembra do simpático, que é o sistema de sobrevivência? Então fica ativado esse sistema nervoso simpático, então a pessoa não relaxa. Imagina você dormir uma noite inteira com um sistema de sobrevivência ali, ó, ativo, pronto para lutar, para fugir, porque ele precisa sobreviver. Como que uma pessoa dessa acorda? Aí tem que olhar, Mais né? cansada do que antes. Nossa, muito mais. A ansiedade está lá em cima. É igual você ligar um carro já pisando no acelerador, já tá indo embora, né? Então isso é uma outra coisa. Se você dorme aí com a boca aberta, fica atento, né? Vê se procura o médico para ver o que pode ter aqui nas narinas, qual é o problema, ou se, né, for possível usar aquela fitinha microporo para você colocar aqui. Não coloca tudo aqui, não. Não quero ninguém Esse espaço. desfalecendo. Mas aí você usa para poder testar, ver se você consegue forçar o seu nariz respirar. Pode ajudar muito vocês aí que têm ansiedade, viu, gente? Usa essa dica aí. Tentar não respirar pela boca. Porque a gente até usa a respiração pela boca, mas quando a gente está fazendo alguma respiração consciente ali, né? Respirando, porque ela ajuda quando você solta de maneira consciente, ela ajuda a relaxar o corpo. Mas se não é consciente, vai te atrapalhar, vai deixar o sistema nervoso simpático Alerta. ativo, em alerta. Ai, o pessoal tá entrando agora. Tem alguma pergunta sobre ansiedade? A gente falou bastante coisa aqui sobre gatilhos, sintomas, o que está por trás de cada sintoma, o que está associado, né, Dani? Então, por favor, se tiver alguma pergunta, pode perguntar. E a live vai ficar gravada, tanto no meu Instagram quanto no da Dani. E vale a pena vocês que estão entrando agora, dar uma olhada. Põe o foninho, liga lá e vai fazer as coisas de casa escutando live. Lembra? O autoconhecimento é a chave de tudo. Precisa, não é conhecimento e você trazer para dentro. É isso que é o autoconhecimento, para usar aí para você, para sua cura. Mais alguma A gente coisinha? não muda o mundo começando pelo outro, a gente muda o mundo começando por nós mesmos, né? Exatamente. Alguma pergunta, gente? Podemos encerrar. Quem entrou agora gostaria de perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Quem está aqui desde o começo tem alguma dúvida? A gente trouxe bastante coisa sobre as crianças, a ansiedade para as crianças, nas crianças também, o que pode estar por trás. Então, tem
tem bastante coisa aqui na live, dá para aprender bastante coisa e compartilhar aí com quem vocês conhecem, que sofre de ansiedade, né? Seja do tamanho que for, crise de pânico, a Dani trouxe aqui também bastante coisa sobre crise de pânico, por já ter vivido isso, né, Dani? Então vale muito a pena assistir desde o começo e compartilhar, né? Porque a gente aprende, a gente passa para o outro, igual a gente está fazendo aqui para vocês, e assim a gente vai ajudando, ajudando, é ajudado, ajuda, e é assim que funciona. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, por nada, Ana Cláudia. Eu acho que você tá, né, Ana Cláudia, lá no grupo de dicas do WhatsApp. Quem não estiver no grupo, é só me chamar no direct quando acabar a live que eu mando o link, tá? É um grupo do WhatsApp gratuito que vocês vão ter aí de segunda a sexta, todos os dias, uma dica. Falando de várias coisas, mas sempre dicas terapêuticas, que ajuda bastante. Bom, Dani, eu acho que é isso, né? Acho que sim. Dani, muito obrigada, viu, por aceitar esse convite. Imagina, eu peço desculpa aí pelo atraso, o imprevisto. Imprevistos acontecem para a gente não ficar ansioso. Exatamente, isso mesmo. Controlar a ansiedade, olhar 360, o que eu posso fazer aqui agora, é isso. E acreditar que vai dar tudo certo, né? Eu acho que como você falou, que a gratidão é muito importante, a fé também é. Independente de qual seja a sua crença, a sua religião, acreditar que as coisas vão dar certo, que há alguém ou alguma coisa trabalhando a nosso favor, isso ajuda muito a gente a manter o bom humor, né? Manter a energia lá em cima, que é muito importante. E se sentir merecedora, né, gente? A gente não tá aqui para sofrer, não. Não se conforme com o sofrimento, tá? Não fica nessa zona de conforto, né? Que o sofrimento é também uma zona de conforto, Com tá? certeza. Acreditem. Não fiquem, vocês merecem, vocês podem, é possível, eu falo com toda certeza que é possível sim fazer diferente. A Dani trouxe aqui, ó, o médico disse que eu tenho ansiedade e a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é parecida com a crise de pânico, Dani? A síndrome É, do pânico é medo de separação também, né? Medo de morte, medos de morte, exato. medos de morte. Vou entrar no grupo porque acredito que vai ser muito bom. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Certeza. Obrigada, Dani. Obrigada, Laine. Fico muito feliz por vocês terem participado. Entra assim no grupo, que o grupo fica fechadinho, só às vezes que eu abro. E aproveitem todos os tipos de autoconhecimento que vocês puderem adquirir. Façam as dicas que a gente deu aqui. E depois vem contar para nós se deu certo, tá bom? Uma respiração num horário de um momento ali de ansiedade, o 360. Conta aqui pra gente o que que deu certo, tá bom? Bom, muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes. A live vai ficar gravada, então pode assistir, compartilhar. A gente agradece. Isso ajuda muito a gente, ajuda o Instagram também a A mandar para entregar outras mais. pessoas, a entregar mais, né? Porque é tão bom a gente ter esse conhecimento, né? Não sofrer tanto. Então é isso, pessoal. Uma boa noite, ó. Um grande beijo para todos vocês. Dani, obrigada Eu mais que uma vez, viu? agradeço. E até a Gratidão. próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.